Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa no futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Chegamos a mais um vídeo, porque aqui nós falamos sobre futebol africano, falamos sobre seleções, jogadores africanos e clubes africanos. E hoje a nossa pauta vai ser futebol, clubes africanos, o futebol africano a nível continental de clubes. Se você já deixou o like, já se inscreveu aqui para ficar sabendo mais sobre futebol africano, hoje nós vamos falar sobre os clubes que mais venceram no continente africano e aqui lidando com a Liga dos Campeões da CAF, né? Esse formato que é uma espécie de Libertadores do continente africano, o torneio de clubes mais importante da África. Então vamos para a nossa lista e vamos viajar na história do futebol africano com os maiores vencedores da África a nível de clubes. Começando a nossa lista de maiores campeões africanos com o Raja Casablanca, o quinto maior vencedor do continente africano. Um dos clubes mais tradicionais do Marrocos e da África, já conquistou 3 vezes a Liga dos Campeões africana. O primeiro título do clube foi em 1989 e foi um grande título, até porque o Raja trucidou todo mundo até vencer o Mouladja Dohan da Argélia para conquistar o primeiro troféu continental. E não quero dizer nada, mas foi o primeiro clube do Marrocos a conquistar a África, hein? Já o segundo título do Raja foi também inesquecível. A campanha do título em 1997 foi marcada pelo começo do formato que conhecemos hoje, a CAF Champions League, e o Raja Casablanca conquistou o bicampeonato contra a potência ganesa, na época o Goldfields Obuasi. A disputa foi tão acirrada que o Raja só venceu nos pênaltis e conquistou o título no estádio Mohammed V. Em 1999, o Raja encerrou uma década dominante, venceu novamente a Liga dos Campeões da CAF numa das campanhas mais difíceis da sua história. Na época, somente o primeiro do grupo passava e o Raja Casablanca passou de fase num grupo com o Al Ahly, o gigante. No final, o clube marroquino foi passando um por um até vencer o Esperance da Tunísia, graças ao goleiro Mustafa Chadili, que defendeu um pênalti no tempo normal e outro na disputa de pênaltis para conquistar o terceiro e último título da Liga dos Campeões da CAF para o Raja Casablanca, um legado inesquecível do gigante do Marrocos. Afinal, quando é que o Raja Casablanca voltará a conquistar a Liga dos Campeões africana, hein? Isso só o tempo dirá. Na mesma prateleira, o grande rival do Raja, o Wydad Casablanca. O clube marroquino conquistou a África pela primeira vez em 1992, vencendo o Al Hilal do Sudão, mas foi no século 21 que o clube se destacou mais, hein? O bicampeonato veio em 2017 e com um belo gosto, conquistando o troféu em cima do Al Ahly, que vinha de 2 títulos consecutivos, mas parou no Wydad, bicampeão africano. Em 2022, o Wydad Casablanca e Al Ahly se encontraram novamente, na final com o tal de Walid Regragui como técnico do Wydad, e os marroquinos venceram a Liga dos Campeões da CAF pela terceira vez na sua história e se consolidaram como um dos grandes clubes africanos do século XXI. Entre as temporadas 2021 e 2022, o Wydad Casablanca chegou em 2 finais consecutivas, as 2 contra o Al Ahly. Ainda na prateleira dos 3 títulos, temos 2 clubes tradicionais da África. O Rafia FC é um dos clubes mais tradicionais da Guiné e uma vanguarda do futebol africano. Foi o primeiro clube do continente a conquistar o principal torneio continental 3 vezes, o primeiro tricampeão africano na história, e eles conseguiram isso vencendo o torneio Interclubes em 72, em 75 e 77. O clube guineense foi o grande protagonista do futebol africano nos anos 70. Tem que respeitar muito. No geral, possuem incríveis 5 finais continentais, além do tricampeonato. Rafia FC, o clube lendário sediado em Guiné. Também com 3 conquistas, o Canon Yaoundé, um dos clubes mais tradicionais de Camarões e do futebol africano. O Canon Yaoundé foi o principal celeiro de craques camaroneses do século passado, mas também foi o clube que serviu de base para a seleção camaronesa nos anos 70 e 80. O seu primeiro título africano foi em 1971 e depois voltou ao topo da África em 77, vencendo justamente a potência africana da época, hein? O Rafia FC da Guiné. E o título do Canon Yaoundé teve como destaque um tal de Tomás Nkono, simplesmente um dos maiores goleiros da história de Camarões da África. Somente isso.
A performance de Nkono foi tão impactante que ele venceu o prêmio de melhor jogador africano do ano e até hoje foi o único goleiro a conquistar tal feito no continente africano. Uma verdadeira lenda. 1971, 1978 e depois 1980, os 3 títulos continentais do Canon Yaoundé, um dos clubes mais tradicionais da África e de Camarões, uma entidade do futebol africano. O terceiro clube mais vencedor da África é o Esperance da Tunísia. O gigante tunisiano venceu seu primeiro título lá em 1994 numa final contra o Zamalek. Mas foram nos anos 2000 o auge do projeto tunisiano. O Esperance venceu o segundo título africano em 2011, ao bater o Wydad Casablanca. Nessa mesma época, o Esperance disputou 3 finais continentais seguidas, perdendo em 2012, inclusive diante do Al Ahly. Em 2018, tivemos o tricampeonato do gigante tunisiano se vingando do Al Ahly e conquistando a África mais uma vez. Mas foi em 2019 que o Esperance protagonizou a final mais polêmica da história da Liga dos Campeões africana. Após o Wydad Casablanca abandonar o segundo jogo da final após o VAR não validar um gol por causa de um defeito na máquina, o jogo foi suspenso, acabou não recomeçando e meses depois o título foi concedido ao Esperance da Tunísia. Assim, o clube da Tunísia acabou conquistando o 4º título da Liga dos Campeões da CAF, mesmo com o jogo não tendo seu fim dentro dos gramados. Completamente bizarro. E um dia eu vou contar mais a final dessa história. E aqui começa a elite africana com o todo-poderoso Mazembe. O clube famoso aqui no Brasil após o Mundial de 2010 detém simplesmente 5 títulos africanos, sendo o clube fora do norte africano mais vencedor da história da competição. O time da República Democrática do Congo é a grande referência do país e um gigante de aço que foi um dos pioneiros no continente africano, vencendo os primeiros títulos em 1967 e 1968. Depois, o gigante congolês até voltou à época de ouro, vencendo a Liga dos Campeões da CAF em 2009 e 2010, sendo também uma forte base da seleção nacional naquela época. Essa geração, além do bicampeonato africano, ficou marcado por nomes como o Kidiaba, uma lenda no gol do Mazembe e que também voltou a conquistar a Champions Africana em 2015, último título da Liga dos Campeões da CAF vencida pelo Mazembe até então. O Mazembe tem que ser respeitado como uma das maiores instituições esportivas do futebol africano. Esse é o todo-poderoso Mazembe, o temor dos clubes norte-africanos. Junto com o Mazembe, o Zamalek do Egito, grande rival do Al Ahly, também detém 5 troféus da Liga dos Campeões. Tendo conquistado a sua primeira edição em 1982, os Cavaleiros Brancos também venceram em 1986, 1993 e 1996, e o último título em 2002, ou seja, já faz mais de 20 anos que o gigante Zamalek não vence o torneio de clubes mais importante da África. É um clube com grandes feitos entre os anos 80 e 90, continua competitivo até hoje com finais continentais, mas tem um rival que simplesmente impede o Zamalek de voos mais altos no continente, né? E este rival se chama simplesmente Al Ahly, o campeão do século, o clube mais vencedor de toda a África, o clube que detém incríveis 11 títulos continentais, mais que o dobro dos títulos conquistados por Mazembe e Zamalek, só para vocês terem a noção exata. O Al Ahly conquistou seu primeiro título lá em 1982, derrotando o Asante Kotoko de Gana na final e desde então não parou mais. Levou para casa as edições de 87, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021 e por último 2023. Cara, eu fiquei até sem fôlego, tá? Incríveis 11 títulos, sendo da temporada 2021 uma conquista sobre o maior rival, o Zamalek, com doses de crueldade e para inflamar ainda mais o derby do Cairo, hein?
Sem contar que durante a publicação deste vídeo, nós já vivenciamos 4 finais consecutivas do Al Ahly, só tendo perdido para o Wydad Casablanca de Walid Regragui em 2022. Um clube dominante e o maior time da África. É título que não acaba mais, o clube mais vitorioso do mundo. Esses são os clubes mais vencedores do principal torneio de clubes da África. É tanta história que muitos outros clubes lendários ficam de fora do hall dos clubes vencedores da competição. E aí, existe um clube que poderá desafiar novamente o Al Ahly ou mesmo os clubes do norte da África? Deixe o seu comentário aqui no chat, a curtida para ajudar no conteúdo e compartilhe esse conteúdo para informar mais pessoas sobre os clubes africanos, beleza? Eu conto com vocês, eu espero vocês no próximo vídeo do África Mamba, que é a casa do futebol africano no Brasil. Até a próxima, tamo junto e compartilhe esse vídeo. Fé!